Fala galera, tudo bem? Em nome da SAI Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. Sou o professor Roberto Falcione e hoje nosso tema é Segundo Reinado. Vamos puxar um pouquinho ali daquele período regencial, vamos falar um pouquinho também da última revolta, a revolta dos Farrapos, inclusive a cereja do bolo, a história de Giuseppe Garibaldi, que vai estar lá na unificação da Itália, mas antes veio exilado para o Brasil e teve então uma participação revoltosa, um cara assim revolucionário, umas ideias republicanas. Para a época, nós poderíamos falar que é um homem fora do seu tempo, mas a gente gosta de falar que todo homem é do seu tempo. Vamos lá? Nessa aula vocês vão estudar comigo antecipação da maioridade penal, a maioridade de Dom Pedro II, com apenas 15 anos foi coroado imperador do Brasil, e a política no período do Dom Pedro II, no período monárquico, imperial. Na aula passada vocês viram, joguei para vocês uma atividade, a Revolução Farroupilha, 1835, que eclodiu então com uma das reações, e qual foi um dos motivos? Pesado impostos cobrados pela coroa, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque. Então, na aula passada, a Revolta Farroupilha, ou Revolta dos Farrapos, Giuseppe Garibaldi, pessoal de Santa Catarina, pô, um abração pra galera aí de Santa Catarina, os catarinenses. Vocês têm uma cidade chamada Anita Garibaldi, em homenagem, inclusive, à esposa de Giuseppe Garibaldi, correto? Assina lá, correto aí pra mim, valeu. Giuseppe Garibaldi, italiano, vivia num dos reinos italianos, eram na verdade mais de 16, 18 reinos, e acreditava já em uma proposta de república, está vivendo aquele pós-já modelo iluminismo, ideias republicanas, uma moderna ondas revolucionárias, liberais que estavam vivendo na Europa, e Giuseppe Garibaldi está vivendo, está bebendo nessas ideias. Ele vai ser preso, vai ser exilado para o Brasil, uma espécie de punição, né? Por ser um nome muito forte, ele não foi morto e apenas expulso da Itália. Chegando aqui, se envolveu, não está no sangue mesmo, tem jeito, né? Se envolveu em outro movimento separatista, não era tentativa separativa, mas independência política, né? E de questionamentos, a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul, que questionava o governo regencial. Inclusive pedia, um dos questionamentos, um dos pedidos era que baixasse o preço do charque, como vocês viram na aula passada. Então, não poderia deixar de esquecer de falar desse cara, que depois ele volta, inclusive, para a Itália e participa diretamente da unificação da Itália em 1871. Ele monta um grupo, inclusive, de revolucionários chamado 1000 Camisas Vermelhas. Não sei se não se inspirou aí no lenço dos Farrapos. Os Farrapos usavam o lenço, por isso o lenço farroupilha, né, que era atado no pescoço ou solto no peito, né, e talvez aí os 1000 Camisas Vermelhas usavam também um lenço, uma camisa vermelha, por isso o nome, era um grupo revolucionário que lutava pela unificação da Itália. Então, fechamos nosso conteúdo Farrapos, vamos entrar junto com a gente, outra atividade aqui dos Farrapos, o mais duradouro movimento da aula passada, né? O mais duradouro movimento rebelde do Império foi a Revolução Farroupilha. E nisso vocês tinham então 3 assertivas. Na ocasião, Caxias propôs, resposta correta, 2, 4 e 5. Por que a 1 é falsa? Porque os líderes do movimento não foram presos, tampouco executados. Como o professor Roberto falou na aula passada, eles fazem parte de uma elite do Rio Grande do Sul. E a 3 também é falsa, porque indica uma repressão do governo voltada à morte de milhares de civis. E não houve, né? Parte do conflito foi resolvida por meio de negociação, considerando força política de ambos os lados, inclusive, né, ironicamente, com revoltosos serem incorporados dentro do exército brasileiro como uma espécie de negociação. Start, meninos! Dom Pedro II, golpe da maioridade, Assembleia Geral, esse texto está explicando que vai ocorrer o golpe da maioridade, vão coroar Dom Pedro II com apenas 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. De acordo com o comunicado feito pela Assembleia, o que levou à declaração da maioridade de Dom Pedro II? 2. No comunicado, menciona-se a retomada da esperança da nação na sua união e prosperidade. De acordo com seus estudos, qual contexto essa menção se refere?
Nós estamos estudando, é a continuidade do nosso conteúdo. Pausem o vídeo agora, nossa videoaula, respondam e daqui a pouquinho vocês podem voltar, a gente fazer a correção juntos. O professor Roberto vai dar o clique aqui e vamos iniciar junto. Eu vou começar a correção, vocês podem pausar para fazer a resposta. Página 686, resposta. No comunicado, a Assembleia menciona o desenvolvimento intelectual, o desejo do governo vigente do Império. 2. É uma resposta pessoal, mas vocês podem resgatar o conhecimento a respeito das rebeliões, né? A instabilidade política do período regencial, né? As revoltas regenciais, a balaiada, a sabinada, né? A revolta dos malês, dos escravos muçulmanos, muitas das motivadas que não reconhecimento pelo governo vigente. Antecipação da maioridade, aqui vocês têm uma obra, François René, Ato de Coroação de Dom Pedro II, em 1841, olha sobre tela. Então, aqui está novamente repetindo, Dom Pedro I abdica do trono, em 1830, deixando seu filho com apenas 5 anos no Brasil. No período regencial, entre os anos 1831 e 1840, Dom Pedro Alcântara foi preparado para assumir o governo. Começa um movimento, vamos dizer assim, um movimento para que fosse antecipado, né, a sua maioridade, uma espécie de grupos que apoiavam a antecipação da maioridade. Então foi criado associações que apoiavam a maioridade de Dom Pedro II, para fortalecer a ideia na política. O Dom Pedro I, apesar de iniciar um governo muito tumultuado, num período de muita instabilidade por causa do período regencial, mas ele cria um período, ele vai ter uma boa aprovação, ele vai ter, como diz o outro, vai entrar no mar da graça do povo, né? Ele entra na história como, vamos dizer assim, um homem muito inteligente, muito intelectual, e que adorava tirar fotografias, né? Já vamos dar umas brincadeiras nessa história aí. Volta o poder moderador, lembrando que quem não assistiu, volta lá na aula do período regencial. O período regencial, o Quarto Supremacia tinha cancelado o poder moderador. Com o Segundo Reinado, volta o poder do moderador. É um poder que está em cima de todos. E os outros 3 poderes estariam aqui embaixo, né? Executivo, legislativo e o judiciário. O poder moderador poderia interferir no judiciário, no legislativo e no executivo. Então essa era uma das características do poder moderador, um poder exclusivo de Dom Pedro II, no caso do monarca, né, do imperador. Nós dividimos normalmente o Segundo Império, ele é muito grande, ele vai de 1840 a 1889, e dividimos em 3 fases, né? Um período de construção de Estado Nacional, de estabilidade, um segundo período de auge, né, da economia, de alguns livros um pouco românticos gostam até de colocar que foi um surto de industrialização, o famoso nome de Barão do Mauá, algumas experiências tecnológicas. O Dom Pedro II adorava fazer viagens e trazer, inclusive, essas experiências tecnológicas. Por exemplo, tem a famosa história do Graham Bell. Ele estava visitando uma exposição de tecnologia nos Estados Unidos, Dom Pedro II. Inclusive foi convidado para fazer a inauguração dessa exposição de tecnologias. Olhou para um canto, estava lá, The Telephone. Né? Chegou num senhorzinho magrinho, um bigode. Ele falou: o que é isso aí? Senhor Imperador, por gentileza, deixa eu mostrar minha tecnologia. Isso aqui é um sistema tecnológico de informação, onde através desse fio, esse condutor elétrico, vamos conversar a longas distâncias. Aí fez toda aquela formalidade, né? Aí tinha vamos dizer assim, um hipotético muro, porque a brincadeira era mostrar como funcionava aquele aparelho. Dom Pedro II, orientado, colocou no ouvido. Do outro lado, o Graham Bell: senhor Imperador, o senhor está me ouvindo? Isso é verdade, isso é uma das pérolas da história. Diz que o Dom Pedro II olhou assim: rapaz, mas esse troço, além de tudo, ainda fala. Eu quero 20 desses para levar para o Brasil. Isso que o Dom Pedro II levou, trouxe os telefones só para depois descobrir para que servia esses aparelhos
que ele achou fascinante, chamado The Telephone. Vamos lá? Além disso, Dom Pedro II fez vários investimentos tecnológicos na educação. Então tem um momento de auge. Parece que a Guerra do Paraguai, né, 1865, 1870, 71, dá aquela ruptura com aquele momento auge de economia, assim, o café estava, sabe, desenvolvendo muito bem a economia do Brasil. Soma-se a isso um processo de abolição da escravidão. Apesar de Dom Pedro II ser abolicionista, ser contra a escravidão, mas ele não pode libertar todos os escravos de uma vez, senão ele vai perder o apoio dos senhores de escravos. E é essa elite que mantém ele no poder, então ele fica naquela situação. Eu sou contra a escravidão, mas não posso libertar todos de uma vez. O que ele faz? Começa a criar leis que vai, aos poucos, ceifando a escravidão. Cria a lei do sexagenário, a lei do ventre livre, né? Então, até chegar em 1888, quando sua filha assina a Lei Áurea. E não por acaso, um ano depois, 1889, é o fim do seu governo. E a última fase, 1871 até 1889, aí começa todo um desgaste. Dom Pedro II é maçom, entra em conflito direto com a Igreja Católica. Enfim, vai começar toda uma situação de debate com o fim da escravidão, e ele vai perdendo o apoio dessa elite. Essa elite é muito forte, é ela que comanda a política do Brasil, e se ele libertar os escravos vai começar então ele começa a perder os apoios, esse tripé de sustentação, né? Senhores de escravos, a Igreja Católica, só sobrou o outro lado, né? Que era o exército. Curiosamente, é o exército que vai derrubar o Império em 1889. Havia dois momentos de característica, como eu falei, ele adorava tirar fotografias, está aqui Dom Pedro II, adorava se deixar fotografar. Suas viagens, tem uma bem famosa, ele na frente das pirâmides de Gizé, com a sua comitiva, tirando fotos lá no Egito Antigo. Ele gosta, e trouxe múmias, né? Inclusive, com a destruição em 2018 do Museu do Rio de Janeiro, se perdeu a múmia que ele tinha trazido, inclusive. Que o seu sarcófago estava lacrado, inclusive. Aqui, então, nós temos dois períodos de ministério, um grupo mais liberal, um período de ministério mais conservador. Os historiadores gostam de colocar aqui, no final das contas, ser liberal e conservador, a linha era muito tênue, ou seja, era muito parecido, as ideias eram muito parecidas, né? Mudava muita coisa. Um acontecimento histórico marcou esse período, as eleições do cacete, é isso mesmo. A palavra porque eles acabou tendo, diante de fraudulentas e violentas, houve uma violenta ação dos liberais para obter a maioria dos votos, então houve uma situação de violência e acabou entrando na história como eleições do cacete. Teve o período chamado parlamentarismo às avessas, em 1847, em que havia uma espécie de primeiro-ministro que seria escolhido. Na verdade, ele era chamado de chefe do Conselho de Ministros, mas era uma espécie de primeiro-ministro, né? Mas só poderia ser indicado pelo imperador se por acaso, né, a bancada ministerial desse conselho, né, o partido dele, tivesse a maioria dos votos dentro da Câmara, tivesse a maioria dos deputados, dentro da Câmara. Então é chamado período do parlamentarismo às avessas. Em alusão, eles querem comparar com o parlamentarismo na Inglaterra, depois das revoluções inglesas, depois foi implantado o parlamentarismo com Guilherme de Orange. Nós temos na Inglaterra, que inclusive funciona até hoje, existe o rei, mas ele não reina, né? Ele é uma figura que apenas autoriza o funcionamento do primeiro-ministro, que seria uma espécie de presidente. Esse primeiro-ministro é escolhido pelos deputados, o rei apenas aprova. Mas para você ter uma ideia, desde Guilherme de Orange até hoje, nenhum primeiro-ministro não foi aceito pela coroa inglesa, né? Parece que é um acordo ali, né? Deixa a coroa existindo. É um turismo, como diz o outro, até hoje funciona muito essa coisa de Rainha Elizabeth, né? Príncipe Charles, é uma coisa muito linda, né? Aqueles palácios, o casamento que movimenta um turismo impressionante na Inglaterra, né? Enfim, no entanto, quem governa mesmo é o parlamento, por isso que lá é uma monarquia, tem o rei, mas é uma monarquia parlamentarista. Quem governa é o primeiro-ministro, são os deputados. Para casa, meninos.
Ficou aqui para vocês 3 afirmativas sobre o momento do segundo reinado na política e é correto afirmar que quais dessas alternativas? Agradecer a todos vocês, muito obrigado por estar comigo nessa aula, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido e vamos junto, respondam essa, próxima aula nós vamos fazer a correção juntos. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!